Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, as leituras falam para a gente que Jesus é o bom pastor e nós somos suas ovelhas. Então, que nós possamos celebrar com fé e atenção amorosa, escutando sua voz na palavra proclamada e celebrada hoje. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 11, versículo 1 a 18. Atos, capítulo 11, versículo 1 a 18. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: Não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. Disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. E contou-lhes como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: Envia varões a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então, essa primeira leitura hoje narra o chamado Pentecoste dos pagãos. Deus concedeu e concede o dom do Espírito Santo a todos que acreditam em Jesus. Para quem crê em Jesus, é concedida por Deus a conversão que leva à vida. Então, que nós realmente possamos sempre louvar e glorificar a Deus, que nós realmente possamos sempre dar testemunho da sua palavra a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 10, versículo 1 a 10. João capítulo 10, versículo 1 a 10. Naquele tempo, disse Jesus: Em verdade, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tomou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, o evangelho de hoje, volta a falar, sobre o bom pastor, que foi tema da liturgia de ontem.
Então, além do conhecimento recíproco, há uma intimidade vital entre o pastor e as ovelhas. O pastor sabe bem quais são e quantas são as suas ovelhas. Ele as chama pelo nome. Elas escutam, reconhecem a sua voz e o seguem, porque nele confiam. Jesus é a porta. A porta é um símbolo de segurança e salvação. Quem entrar ou sair por Jesus será salvo. Quando a ovelha sai, encontra pastagens e alimento que salva e dá a vida. Acompanhada pelo pastor porta, a ovelha encontra alimento e se mantém em segurança. Quando entra pela porta, está em segurança e é salvo no aprisco, guardado pelo pastor. Então, que nós realmente possamos nos converter hoje, mais uma vez, a Jesus, recebendo o dom do Espírito da vida e deixemos-nos conduzir somente por Jesus, para que tenhamos vida e vida em pleno bem-estar aqui e no mundo futuro. Então, que nós realmente possamos rezar e lutar para que todos os filhos de Deus, né, tenham, né, uma vida digna, né, e que a gente possa realmente rezar para que eles sejam conduzidos, né, por Jesus, que é o pastor supremo, ele que é o bom pastor, ele que nos conhece, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.